meu nome é Ana Lívia, sou geneticista e é com prazer que venho falar um pouco da genética por trás do desenvolvimento infantil na síndrome de Down, que começa com algo invisível aos olhos, mas fundamental, a genética. No núcleo de cada célula do nosso corpo, o material genético está organizado em estruturas chamadas cromossomos. Cada ser humano nasce com 46 cromossomos, dividido em 23 pares, metade herdada do pai, metade da mãe. A síndrome de Down é resultado de um erro genético que ocorre durante a divisão celular, quando há 3 cópias do cromossomo 21 ao invés de 2, como mostra na imagem. Essa condição é chamada de trissomia do 21 e ele afeta diretamente o funcionamento celular, a formação do corpo e o ritmo do desenvolvimento. Existem 3 formas genéticas principais da síndrome. A mais comum, presente em cerca de 95% dos casos, é a trissomia livre, que ela ocorre devido a uma falha na separação dos cromossomos durante a meiose. O resultado é um gameta com o cromossomo 21 a mais, que ao se unir ao outro gameta na fecundação gera um embrião com 47 cromossomos ao invés de 46, como mostra aqui no cariótipo. A translocação representa cerca de 3 a 4% dos casos. Nesse caso, um pedaço do cromossomo 21 se quebra e se prende a outro cromossomo, geralmente o 14. Essa forma pode ser hereditária e, por isso, quando identificada, o aconselhamento genético é indicado para a família. Já o mosaicismo é a forma mais rara. Aqui, a não disjunção acontece após a fecundação em uma das primeiras divisões do zigoto. Isso faz com que algumas células do organismo tenham a trissomia e outras não. Por isso, pode apresentar quadros mais leves dependendo da proporção e da localização das células afetadas. Essas alterações influenciam diretamente no desenvolvimento infantil, especialmente em áreas motoras, cognitiva e da linguagem, expressando um conjunto de características no fenótipo, como olhos amendoados e algumas características que vocês podem ver aqui. Dessa forma, um exemplo importante é a região crítica, chamada localizada no braço longo do cromossomo 21. Esse pequeno trecho contém genes associados a características fenótipas da síndrome e a funções cerebrais. É justamente esse desequilíbrio genético que contribui para o perfil de desenvolvimento da criança com síndrome de Down. No entanto, é fundamental lembrar, a presença do cromossomo extra não é determinante. A genética aponta a possibilidade, mas é o ambiente, o afeto e os estímulos precoces e as oportunidades de inclusão que moldam esse desenvolvimento real. Entender as bases genéticas da síndrome não é apenas conhecer a origem da condição, é compreender como um corpo funciona, como um cérebro se organiza e principalmente como podemos intervir com mais consciência, respeito e eficácia. Porque, no fim das contas, a genética é uma arma poderosa para compreender melhor o quadro clínico, sempre tendo cuidado para não cair em determinismo genético, mas na verdade, a genética serve para direcionar o desenvolvimento precoce das individualidades da criança com Down. E é isso, muito obrigada! Bom dia pessoal, meu nome é Gilbert, estudante de Neurociência, e hoje eu vim falar com vocês sobre uma parte muito importante do corpo humano, o cérebro, mas mais especificamente sobre o cérebro de crianças com síndrome de Down. Sabia que o cérebro de crianças com síndrome de Down é um pouco menor? Ele também tem menos ramificações, chamadas de detritos, e as conexões entre os neurônios, as sinapses, costumam ser mais frágeis. O córtex cerebral, que ajuda a gente a pensar, lembrar, amadurece mais devagar. Mas calma, isso não significa ausência, significa outro ritmo. Cada cérebro tem seu tempo, seu modo de funcionar. E aqui que entra uma palavra muito bonita da neurociência, a neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se adaptar, de mudar, de criar novas conexões. Mesmo com desafios biológicos, ele consegue criar novos caminhos e novas conexões. Isso gera esperança. Com estimulação precoce, com apoio, com carinho, com jogos e com atenção, o cérebro responde. Um brinquedo pode virar um exercício de atenção e um jogo de memória pode reforçar conexões. Uma rotina afetiva pode fortalecer o aprendizado. O desenvolvimento ele pode ser mais lento, mas ele acontece. E às vezes a gente se surpreende, porque aprender não é sobre decorar, é sobre conectar-se.
Então, quando você olhar para uma criança com síndrome de Down, lembre, ali existe um cérebro com possibilidades, com caminhos que ainda podem ser construídos. E com a ciência, o cuidado e o afeto podem ajudar a trilhar esse processo. Sobre essa questão da aprendizagem, né, dentro da síndrome de Down, os desafios. Então, a gente diz que as pessoas aprendem com outras pessoas, né? Então, com a criança que tem a síndrome de Down não vai ser diferente. O que vai ter ali é a questão do tempo, né? Então, vai exigir um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho, né? Desenvolver esse afeto primeiro. E a gente tem o Vygotsky, né, que ele vai dizer que as pessoas aprendem primeiro de fora e depois internalizam essas ações, né, vai dando significado. Então, é por isso que entra a importância da questão da família, do laço familiar. Então, primeiro ali vai ser construído a questão do afeto, do carinho, o modo como lidar com essa criança. E aí, simultaneamente, ela vai ser estimulada a parte cognitiva, né? Falando agora um pouco dos desafios, a gente pode falar dos bebês, né? O bebê com a síndrome de Down, ele demonstra ali uma certa apatia, que os pais, por não estarem preparados para isso, eles podem acabar negligenciando, né? Por achar que aquele bebê ali não está com nenhuma necessidade. Então, o psicólogo ele é importante nessa parte, né? Porque ali ele pode aguçar o olhar desses pais para desenvolver uma atenção maior com essas crianças. Sobre a questão da educação inclusiva, o que você pode nos acrescentar? Então, na escola isso vai continuar, né? A questão do cuidado. Porque a escola inclusiva de verdade não é aquela que só vai aceitar. Ela vai convidar a brincar junto, né? Na brincadeira que vai se demonstrar ali as diferenças, né? Então a criança, através da brincadeira, ela vai mostrar o que sente, o que pensa, né? Mesmo que ela fale menos, que seja mais na dela, né? No fundo, a gente não está falando só de educação, a gente está falando sobre criar espaço, né? Criar espaço para a criança com ou sem a trissomia poder brincar, porque na brincadeira ela vai formar o entendimento de mundo dela também, né? A brincadeira ela é muito importante na questão da educação. Olá a todos, meu nome é Camila e como assistente social eu tenho o privilégio de mergulhar em histórias e entender as complexidades do desenvolvimento humano. Hoje eu quero convidar vocês a uma reflexão sobre como as crianças com síndrome de Down e como a psicanálise e a psicologia social nos ajudam a enxergar além do óbvio. A gente começa com a psicanálise, uma lente que nos permite olhar para o universo interno de cada indivíduo. Quando um bebê com síndrome de Down nasce, os pais muitas vezes vivem um luto silencioso. É a perda do filho idealizado, daquele sonho que talvez não se concretize exatamente como se havia imaginado. Essa dor é real e intensa, e pode vir acompanhada de uma sensação de fracasso materno. Eu vejo famílias que demoram para batizar o filho, para nomeá-lo no mundo, como se ainda estivessem digerindo essa nova realidade. É um período de enlutamento que precisa ser vivido, para que o espaço para a aceitação e o amor por esse filho imperfeito possa surgir. E nesse processo, quem cuida da mãe?
Winnicott, um psicanalista inglês, nos fala da preocupação materna primária, uma dedicação quase total da mãe ao bebê, essencial para o desenvolvimento saudável. Mas com um bebê com deficiência, essa dedicação precisa ser especial, prolongada. E para que a mãe possa se entregar a isso, ela mesma precisa de acolhimento. Infelizmente, nem sempre as equipes de saúde oferecem suporte emocional, focando apenas no diagnóstico sem preparar os pais para as repercussões emocionais. Um acolhimento psicológico se torna fundamental para que os pais elaborem seus sentimentos e criem um ambiente mais favorável ao desenvolvimento desse bebê. A psicanálise nos apresenta o conceito de espelho perturbador, que é quando a imagem da pessoa com deficiência pode nos incomodar, despertando medos inconscientes e nos confrontar com nossas próprias fragilidades. A sociedade tende a negar a deficiência, buscando ideias de perfeição e beleza. A pessoa com deficiência é muitas vezes vista como incompleta, mas a psicanálise nos lembra que o corpo é central na constituição da psique. E para a criança, o olhar do outro, especialmente da mãe, é crucial para a formação do eu. A negação da deficiência pode se manifestar de diversas formas, minimizando a situação, compensando em outras áreas ou simplesmente agindo como se não existisse. Superar essa negação é um caminho para a pessoa com deficiência lidar com seus limites de forma construtiva. Agora, mudando a perspectiva para a psicologia social, a gente percebe que a deficiência foi por muito tempo vista de uma maneira biomédica. O foco era nas limitações do corpo e a responsabilidade da adaptação caía sobre a própria pessoa com deficiência. Mas a psicologia social, como modelo social da deficiência, vira o jogo. Ela nos diz que os desafios não estão só no corpo, mas nas barreiras sociais que a sociedade impõe. Ou seja, não é o sujeito que precisa se encaixar, é a sociedade que precisa mudar. Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo vivem com algum tipo de deficiência. No Brasil, em 2010, esse número era de 45 milhões. Isso nos mostra a urgência de olhar para isso como uma questão de direitos humanos e participação social. A deficiência não age sozinha, ela se cruza com outras desigualdades, como a de gênero, classe e raça. O foco, então, não é consertar o corpo, mas combater as barreiras que impedem as pessoas de participarem plenamente na vida. Mesmo com leis como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, as crianças com síndrome de Down ainda enfrentam muito estigma e discriminação. O estigma é essa marca que a sociedade impõe a que é diferente. Isso afeta a autoimagem da criança, suas relações e seu desenvolvimento. A mídia muitas vezes acaba reforçando esses estereótipos, o que também é uma forma de exclusão. Mas a psicologia social também nos traz a força das minorias ativas. Grupos que estão à margem da sociedade, como as famílias com crianças com síndrome, podem influenciar o pensamento dominante. Quando essas crianças conquistam espaço na escola, no trabalho, na universidade, elas desafiam o senso comum e constroem novas maneiras de ver essa deficiência. Em suma, a psicanálise nos ajuda a escutar o saber inconsciente dessas crianças e desconstruírem e a se construírem como um sujeito desejante. E a psicologia social nos provoca a olhar para as estruturas sociais, a combater o estigma e a reconhecer o potencial transformador das minorias ativas. Obrigada! Então, Jaiane, o que você pode trazer da parte teórica, né, dessa construção do self, desses conceitos de autoimagem que se encaixam no desenvolvimento em crianças, em adolescentes com síndrome de Down? Então, nessa parte, eu creio que quem vai se destacar vai ser o teórico Carl Rogers, né? Que ele vai trazer principalmente essa coisa que você disse da construção do self, da autoimagem, atitudes facilitadoras. E isso tudo envolve o mundo dessa criança com síndrome. Rogers vai falar que cada uma vai ter essa vivência própria, né? Seu próprio universo. E essa criança também tem isso. Ela só precisa realmente ser reconhecida. Ela precisa que mostrem que ela também tem, do jeito dela, o universo dela.
A gente vai ter algumas atitudes que ele chama até de atitudes facilitadoras, né? Para que a criança possa desenvolver de forma saudável essa autoimagem, que ele vai dizer que é o selfie, que é como a criança se vê no mundo. Atitudes facilitadoras que eu posso destacar são essa empatia, aceitação, aceitar a autenticidade para essa criança poder ser quem ela é, poder expressar esse universo interno dela no mundo. E o selfie, né, que eu falei anteriormente, ele já é uma característica dessa questão da autoimagem dessa criança. E ela precisa ter essas atitudes facilitadoras pela família, pela escola, pelas pessoas que tiverem, né, em volta dela, para ela poder desenvolver de forma saudável, poder olhar para si mesma como uma pessoa valiosa, como uma pessoa além da deficiência, né? Porque, infelizmente, a gente acaba olhando muito pela questão da deficiência, limita essa criança e faz com que ela tenha que caber em um mundo que não a encaixa, não a cabe, né? Sim. Então, a fenomenologia, esse olhar humanista, ele é super importante para o desenvolvimento dessa criança. Exatamente. Como funciona a linguagem da síndrome de Down? Bom, muito boa essa pergunta, porque na síndrome de Down a gente tem muita questão de, como a gente sabe, é uma condição genética, né? Então ela é causada pela trissomia do cromossomo 21, essa alteração ela é física, mas também ela tem o desenvolvimento global da criança e isso inclui de forma significativa a questão da linguagem. E aí, como profissional da fonoaudiologia, a gente observa muito nessa área, o cotidiano clínico, como educador também, que essas crianças apresentam atrasos tanto na fala quanto na compreensão, embora com uma diferença importante, a questão da compreensão receptiva, que é a questão do léxico. Então, costuma ser melhor desenvolvida a produção verbal, às vezes não é muito bem a questão dela entender que é o problema, mas é a questão dela falar, é a questão da expressão, a questão mesmo da performance. E aí que entre os fatores que dificultam essa produção estão muito a questão da hipotonia, que essa questão facial, a audição é prejudicada, as alterações neurológicas. Esses aspectos eles comprometem a articulação dos sons, a influência assim, sobre a fala e tudo mais, o que leva muitas vezes à substituição de falar por gestos. E é aí que entra a importância da atuação da fonoaudióloga, por exemplo, porque aí com a ajuda, estratégias que são mais individualizadas, a questão do perfil do paciente, a gente consegue trabalhar melhor esse desenvolvimento. Um ponto que eu gosto muito de destacar é o conceito do linguista Noam Chomsky. É a questão que ele fala sobre a competência e a performance, como eu disse, a performance linguística. Ele nos ajuda a entender porque muitas crianças com síndrome de Down compreendem bem, mas não conseguem expressar muito bem com a mesma clareza que entendem. Aí a questão da competência ela é o conhecimento interno da linguagem. Pode estar presente ali, mas a performance, que é a fala, encontra obstáculos, especialmente motores e cognitivos. E aí basicamente é isso, esses são os desafios, mas nós temos muitas estratégias e aí a depender de cada paciente a gente consegue fazer um atendimento específico e trabalhar cada vez mais essa questão da linguagem.